Boa tarde, meninas. Tudo bem? Boa tarde, quem está assistindo de casa. Gente, uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, aqui em Porto Alegre, nessa tarde chuvosa e com frio, né? Perdão pela correria de fazer a troca, mas sabem que vida de professor, de coordenador acadêmico de curso é uma loucura, ainda mais no mês de agosto, né? É muitos eventos, é 1000 formaturas, é 1000 compromissos. Então eu acabei me atrasando para conseguir chegar aqui e me atrasei porque eu saí daqui decorrendo uma formatura ainda hoje, né? Das minhas alunas do curso de nutrição da Faculdade Estácio. Gente, eu fui convidada para falar um pouquinho com vocês hoje sobre um tema que eu sou apaixonada, que é a nutrição estética. Até pedi para as meninas da GAM me ajudarem a direcionar um pouquinho o que eu falaria dentro da nutrição estética, porque é um tema muito amplo. A gente pode falar de pele, de unha, de cabelo, de síndrome da desarmonia corporal, né, que pega celulite, flacidez e gordura localizada. E não daria tempo para falar tudo que eu gostaria de falar aqui hoje. Então, o que eu pensei em falar? O que mais incomoda nós mulheres em função do próprio envelhecimento, que é a pele. Porque a pele, a nossa pele do rosto, é o nosso cartão de visita. Então, quando a gente começa a envelhecer, justamente começa a aparecer as marcas, né? As rugas, marcas de expressões, as manchas. Então, tentei trazer um pouquinho mais focado nessa área da estética, mas a gente poderia abordar todas as outras áreas aqui. Bom, rapidamente, então, eu sou nutricionista. Desconfigurou meu slide. Estava tão bonitinho as minhas artezinhas, mas vai dar para entender. Eu sou a Juliana Gonçalves, eu sou nutricionista de 18 anos. Me formei aqui em Porto Alegre pelo IPA mesmo. Fiz mestrado e doutorado em Ciências da Saúde, com ênfase em doença cardiovascular. Sempre seguindo essa linha da docência. Trabalhei muito com cardio, com doenças crônicas, mas a minha paixão mesmo é a estética. E a estética surgiu aqui em meados de 2006, meados de 2007. E eu tive grandes mentoras muito importantes na estética. Eu tive a honra de trabalhar com a doutora Aline Petter Schneider, que é gaúcha, que é fundadora da faculdade de PGS. E a Aline foi a primeira que lançou a primeira pós-graduação na área da estética, ela lançou o primeiro livro na área da nutrição estética. Depois a gente tem a Eliane Tagliari, que é maravilhosa, a gente tem a Luísa Volpe, tem a Ana Paula Pujol. E eu trabalhei com elas, ministrando aulas nas pós e aprendi muito com elas esse atendimento estético. Só que o Nutri só pode prescrever tudo que é de via oral. E no consultório, o que eu sinto diferença? Uma paciente vem com queixa de melasma. Eu vou trabalhar lá toda a alimentação dela para despigmentar a pele, alguns protocolos. Mas eu não posso orientar ela o melhor tipo de fotoprotetor tópico. E eu noto que falta essa orientação. O que eu fiz? Me formei em estética e cosmetologia. Que daí eu consigo agregar as duas áreas. Daí eu consigo orientar minha paciente de uma higiene de pele adequada para melhorar. E eu gostei tanto dessa área que eu estou me formando em biomedicina, com habilitação em estética. E agora eu já comecei em psico. Porque eu vejo que tudo isso está relacionado muito ao nosso comportamento. As nossas queixas estéticas, nossas desordens estéticas, a maioria desses problemas ele não é nutricional. Ele é emocional. Tem alguma questão por trás da gente trabalhar. E quando a gente fala de estética, o que é estética? A estética nada mais é do que beleza de dentro para fora. Que é justamente os mesmos nutrientes que a gente usa, a mesma alimentação que a gente usa para trabalhar a prevenção de doenças crônicas, é a mesma alimentação que a gente usa para uma nutrição estética. É uma alimentação limpa, rica em nutrientes, reduzindo fast foods, açúcar, é a mesma coisa. Só que a gente dá uma ênfase maior em melhorar, atenuar essas queixas estéticas que os nossos pacientes apresentam. E eu sou uma apaixonada da área da fitoterapia, né? Trabalho com fito desde a nossa primeira legislação, a 402 de 2007. E hoje a gente vê que tem muitas plantas, muitas evidências de plantas que podem melhorar queixas estéticas, desde o uso oral, desde o uso tópico. E aí eu deixo uma dica para os nutris que gostam dessa área. Prescrição de fito, de suplemento, por favor, tem que conhecer o que está prescrevendo. Prescrição errada pode, sem querer, pode a gente trazer vários efeitos colaterais adversos para o nosso paciente. Então, o bom senso na prescrição é muito importante. Então, para a gente falar de estética, hoje a gente já tem muitas evidências, hoje está muito bem evidenciado na literatura científica, a gente tem livros, nós temos congressos,
nós temos artigos científicos publicados que mostram exatamente que a nutrição estética é uma área, inclusive uma área foi reconhecida pela Asbram. Então, a gente tem hoje essa aplicabilidade da nutrição dentro da estética. Então, é conduta nutricional, dependendo da queixa estética do paciente, a gente vai precisar, obviamente, de um tratamento mais específico, por exemplo, vamos trabalhar uma acne, vamos trabalhar uma limpeza de pele, vamos trabalhar uma extração, vamos trabalhar uma carboxiterapia para uma gordura mais localizada. Hoje a gente pode fazer muito lipedema aqui também, que está muito em alto falar de lipedema também. É claro que o lipedema é mais uma questão da saúde da mulher, mas ele tem um impacto muito grande dentro da desordem estética, em função do formato corporal que o paciente apresenta. Então hoje a gente pode dizer que a nutrição estética é sim uma ciência, e tem evidências para isso. Eu nem vou entrar aqui no tema colágeno, porque colágeno é o tema mais controverso, com certeza é o suplemento mais controverso na área da estética. Tem o público que ama e defende o colágeno, e tem o público que não acredita na funcionalidade, na bioquímica do colágeno. E aí tem que trabalhar e entender o metabolismo do colágeno, porque que ele funciona, não é qualquer tipo de colágeno, não é qualquer dose de colágeno, tem os precursores de colágeno. Então a gente entraria num tema um pouco mais controverso, complicado e que daria várias discussões. E tá tudo bem, o profissional que não gosta de usar o colágeno, tá tudo bem, o profissional que usa colágeno também tá tudo bem. Eu também procuro nunca manifestar minha opinião do colágeno, mas sempre no final das aulas eu pergunto, tá, mas aí tu gosta ou não gosta de colágeno? E depende, a gente sabe que a evidência científica também tem uma diferença da nossa questão prática, né? Clínica e prática às vezes também diferencia um pouquinho em relação a isso. O que eu quero trazer uma questão da estética que é muito importante, não fazendo propaganda da Dove, mas eu gosto muito de como a Dove traz a diversidade da mulher, de corpos diferentes. Tem uma propaganda da Dove que vocês acham no YouTube, que é Retratos Falados de Dove. Não sei se vocês já assistiram. Vale muito a pena assistir. Essa propaganda, eles pegam aqueles pessoal do FBI que faz os retratos falados para fazer a descrição de uma pessoa. Daí a pessoa vai tomar um café com a outra, eu vou tomar um café com a Paty, por exemplo. E aí, eu e a Paty... Como é que tu tá, Paty? Fazia tempo que eu não te via, tá com a mão gelada. Aí eu vou tomar um café com a Paty. Daí a Paty vai lá nesse cartunista e ela me descreve como é que ela me vê. Aí depois eu vou lá e eu me descrevo como eu me enxergo. E ele coloca as duas imagens uma do lado da outra, como a gente se vê e como as pessoas nos veem. Gente, é gritante a diferença de como nós, mulheres, somos críticas com a nossa imagem corporal. Como a gente se critica. Isso é uma questão muito de autoestima. E eu vejo muito isso na estética. Até que ponto essa queixa, essa preocupação estética da nossa paciente é saudável? Porque ter essa preocupação com beleza é saudável. Mas até que ponto essa queixa com estética já é algo que já está ultrapassando o que seria considerado saudável. Já pode ser um transtorno de imagem, uma distorção de imagem corporal. Então isso é importante da gente também relatar. E o que a gente encontra muito na estética também é transtornos alimentares. Com essa preocupação excessiva que a gente tem. Porque o que é belo, o que é bonito? A gente nunca vai saber uma descrição do que é beleza. Por exemplo, o que é belo para mim não é belo para vocês e vice-versa. E aqui a gente tem essa cobrança muito grande. E muitos autores trazem que quem dita o padrão de beleza é a mídia. É os manequins, é as roupas. As roupas reduziram de tamanho agora, por exemplo. Quem usava 38 não entra mais no 38, vai entrar no 40 agora, porque reduziu o tamanho também. Então a gente acaba tendo essa cobrança muito grande de se enquadrar dentro de um padrão de beleza. Todo mundo quer ser nutricionista, mas ninguém quer fazer agora é 5 anos, né? Ninguém quer fazer 4, 5 anos de faculdade, fazer pós-graduação, trabalhar, se atualizar. Mas todo mundo quer dar um pitaco na nossa alimentação. Blogueiros, principalmente. O que tem de marca de suplemento para estética sendo vendido na internet? Que as pessoas nem sabem o que tem dentro. Vamos pegar as gummies do cabelo, gummy da beleza. O que vai ter naquelas gummies ali? Gente, mais açúcar, qualquer outra coisa, corante, mas sei lá mais o quê. E as pessoas vão nessa promessa de felicidade, de sentar, se enquadrar num padrão de beleza. E quando a gente fala de estética, a gente pode atuar tanto na questão da pele, quando a gente fala de pele, a gente pode falar de flacidez,
facial, a gente pode falar de fotoenvelhecimento, a gente pode falar de melasma, a gente pode falar de acne. E aqui é muito importante a gente cuidar da nossa pele, principalmente nós mulheres, porque lá no hipoestrogenismo, a queda de estrogênio reduz produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico, então isso também impacta bastante. Quando a gente fala de cabelo e unha, a gente fala dos dois basicamente juntos. Eu preciso de proteína para a saúde dos meus cabelos e das minhas unhas. Biotina não pode faltar. Hoje a gente mudou a nossa resolução da suplementação. Hoje a gente tem a 656 de 2020, que traz que quando o nutriente não tem o L, a gente pode trabalhar o nível máximo que traz a literatura. Então, quando eu falo de cabelo e unha, tanto alopécia quanto síndrome das unhas frágeis, biotina de 10 miligramas é o que a gente vai ter muito resultado para melhorar essas queixas. Hoje a alopecia androgênica, androgenética está muito em alta, então a gente tem que trabalhar a inibição da 5-alfa-redutase, a enzima que faz a conversão de testosterona em dihidrotestosterona, que é a mesma que a gente vai utilizar na acne. E a nutrição hoje auxilia muito na inibição dessa enzima. Por exemplo, zinco. Zinco não pode faltar quando eu penso em inibir 5-alfa-redutase. Só lembrem que zinco dá muito desconforto gástrico dependendo da dose trabalhada. Tem que fracionar com o paciente esse zinco. E quando a gente fala de gordura localizada, flacidez, que pode ser dérmica ou tissular, e a nossa famosa lipodistrofia ginoide, a famosa celulite, esses três formam o que a gente chama de síndrome da desarmonia corporal. E aí o tratamento tem que ser muito dinâmico. Tem que melhorar tônus muscular, tem que melhorar a circulação e reduzir gordura corporal nessa região determinada. Então, isso o paciente pode vir com uma única queixa ou ela vem com todas. E às vezes a paciente vem com uma queixa pontual de estética e quando a gente começa a conversar com a paciente, fazer a anamnese dela, a gente vê que ela não tem só isso. Ela tem uma síndrome do ovário policístico que justifica o porquê o excesso de gordura corporal, o porquê da acne, o porquê da queda de cabelo. E aí não é só uma desordem estética que a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar o foco do problema que a paciente apresenta. E aí a gente tem a questão que eu acho muito importante aqui, de avaliar exames bioquímicos também do paciente. O Nutri deve fazer isso. Porque às vezes a gente vai encontrar patologias ou deficiências nutricionais que o paciente acredita que ele não tem. Então, o nosso trabalho ele é muito em sinergia em relação a tudo que a gente consegue de coletar. Quanto mais informação a gente coletar, mais seguro vai ser para o nosso paciente. O que o nosso paciente procura? Fórmula mágica. O paciente quer chegar no consultório, ele quer tomar uma única fórmula e ele acredita que aquela fórmula vai resolver todos os problemas dele. Ou ele quer uma máquina dos sonhos. Ah, Ju, eu não quero gastar muito, eu não quero ir no dermato, eu não quero ir no esteticista, eu não quero ir no biomédico, eu quero somente uma fórmula para melhorar tal coisa. Não é assim que funciona. A nossa ferramenta de trabalho é o alimento. Então, a primeira coisa que o Nutri sempre vai fazer é o quê? Ajustes nutricionais através da alimentação. A suplementação, seja nutrientes, seja fitoterapia, é a cereja do bolo. E o paciente, eles acham que eles têm que sair da consulta do Nutri e ir numa farmácia. Porque se popularizou essa questão de ter que tomar algo. Mas não é assim que funciona. Tem uma frase de Hipócrates que ele diz: o indivíduo adoece conforme ele se afasta da natureza. E se a gente for observar nossos pacientes, eles se afastaram da natureza, que é a nossa alimentação de verdade. E isso a gente não vê mais hoje tanto na nossa prática clínica. E é o nosso papel tentar resgatar isso. Antes de qualquer atendimento nutricional, até com enfoque em estética, é muito importante a gente fazer uma anamnese. Na estética, a gente não tem uma anamnese considerada padrão ouro para conhecer o paciente. Mas é muito importante a gente avaliar exames bioquímicos, dependendo qual é o foco do paciente. A gente avaliar o padrão alimentar, o comportamento alimentar desse paciente para ver se não tem nenhum distúrbio alimentar associado. É importante a gente fazer uma avaliação antropométrica adequada para esse paciente, caso seja necessário, né? Caso seja o objetivo desse paciente, e tentar entender o uso de medicamentos, uso de suplementos, o que esse paciente, qual é o objetivo, o que ele espera.
Porque eles depositam na gente muita coisa. Eles acham que no nutricionista a gente vai resolver todos os problemas deles relacionados às desordens estéticas. E muitas vezes não depende somente do nutricionista. A gente precisa de um tratamento muito em sinergia. Mas eu preciso do procedimento estético, eu preciso do uso tópico. Se o paciente não fizer isso, pode ser que eu não consiga alcançar o objetivo que ele precisa. E aí a gente vai trabalhar a nossa alimentação, que é o primordial, tá? Sempre é a base, é a alimentação, é a nutrição, é fechar os nutrientes de acordo com a necessidade individual de cada paciente. E se é necessário, a gente pode entrar com a suplementação. Com os famosos nutricosméticos que a gente tem hoje, né? Pode ser nutracêutico, pode ser nutricosmético, mas toda vez que a gente vai trabalhar essa prescrição mais magistral, isso tem um alto custo, principalmente quando a gente fala de estética. Então a gente tem que avaliar, será que realmente vale a pena? É necessário eu trabalhar uma suplementação com o meu paciente? Será que eu não consigo suprir essa necessidade através da minha conduta nutricional? E outra coisa importante é que é o básico que o paciente não faz, tomar água. A maioria dos pacientes só faz o básico. Como é que ele quer ter uma pele viçosa, brilhosa, se ele não toma água? Então, às vezes, é o básico que a gente tem que começar com o paciente para conseguir resgatar e melhorar essa questão nutricional dele, que muitas vezes a gente falha. O que não pode faltar dentro da nutrição estética? Antioxidantes, tá? A gente produz enzimas antioxidantes muito importantes, glutationa, catalase, superóxido dismutase, por aí vai. Com o processo também do envelhecimento, as nossas enzimas, nossos status antioxidantes também, ele vai reduzindo, deixando o nosso organismo mais vulnerável, principalmente a nossa pele. E obviamente que a gente tem vários fatores que levam ao aumento desses radicais livres. Radiação ultravioleta. 90% das lesões da nossa pele é ocasionada pela radiação ultravioleta. Não falando somente do sol, mas as telas, computador, lâmpadas, tudo isso vai impactar muito na nossa pele. A questão da poluição. A gente não vive num país muito poluído, mas tem um impacto muito grande da poluição. Para essa ação antipoluente da nossa pele, tem uma planta que eu gosto muito, que ela é excelente antioxidante, que é o Pinus pinaster. Algumas pessoas conhecem como piconogenol ou como pinheiro marítimo. Ele tem uma padronização em quase 95% de próton-cianidinas. Então, ele tem uma ótima ação para a nossa pele quando a gente fala em despigmentar e antioxidante, e vai ter essa ação antipoluente também que a gente pode estar utilizando. E claro que ele é um fitocomplexo, tem vários outros benefícios. Dormir inadequadamente, então quando a gente não dorme, a privação de sono aumenta também níveis de cortisol. E hoje a gente sabe que o cortisol também reduz o nosso status de colágeno. Então isso também impacta na nossa pele, além de outros, fatores relacionados ao metabolismo do cortisol, que é extremamente importante. E obviamente a nossa alimentação. Então a gente sempre procura resgatar esses antioxidantes através da nossa alimentação. Caso a gente não consiga, a gente pode pensar na suplementação desse antioxidante. Todos os alimentos com coloração vermelha arroxeada apresentam uma capacidade antioxidante total aumentada. Eles têm uma TAC aumentada quando comparado com os verdes amarelados. Não que eles não tenham, eles têm, mas os vermelhos roxeados têm maior. Então, eles têm antocianinas, eles têm ácido elástico, que também já trabalha muito a nossa saúde cardiovascular. Então, se todos os dias o nosso paciente consumir blueberry, mirtilo, morango, açaí, romã, framboesa, cerejas, melancia, a gente vai estar aumentando essa capacidade antioxidante deles. E polifenóis não podem faltar. Polifenóis são extremamente importantes. Claro que aqui no sul é muito mais cultural, nós tomamos os chás. É muito cultural nosso, do que em outras regiões do Brasil. E tem a falsa crença que o chá tem que ser consumido quente. Não precisa necessariamente consumir o chá quente. Tanto que a gente faz vários chás que a gente pode estar trabalhando em relação a isso. O alimento mais rico em polifenóis que nós temos é o cravo. O cravo. Se vocês puderem incluir o cravo na alimentação de vocês diariamente, vão aumentar polifenóis.
Cravo tem polifenóis e tem eugenol. Sabe onde eu gosto muito de usar cravo, para quem não gosta de cravo? Cravo tem uma ótima ação anti-ressaca, porque ele reduz o metabolismo da toxina que é formada no nosso organismo após o consumo de álcool. Então dá para usar o cravo antes e após, porque ele vai ter essa ação hepatoprotetora. E o cravo também é um excelente antifúngico, por exemplo. Tem um ativo pronto na indústria magistral, que se chama, para quem não gosta do cravo, do gosto, do cheiro, tem um suplemento que se chama Cloveol. Ele é o extrato do cravo. Ele vem encapsulado, tu não sente cheiro, não sente gosto. Se bem que eu acho que mesmo na cápsula tem cheiro de cravo, porque o cravo tem um cheiro muito forte, mas reduz muito o impacto. Então eu gosto muito do cravo com essa finalidade. O que dá para fazer? Canela, Cinnamomum verum, canela verdadeira, canela do Ceilão. Eu sei que a vida inteira vocês aprenderam que canela é abortiva, tá? Não tem nada comprovando cientificamente que a canela é abortiva, tá? Claro que eu não vou dar uma decocção de canela para uma gestante, porque eu não tenho evidência científica, ok? Mas não tem problema nenhum uma gestante comer um doce que tenha canela. Não tem problema nenhum, tá? Então, o que a gente pode fazer? Vai fazer uma decocção. Decocção é pegar a planta e levar na água ao fogo. Faz uma decocção de cravo com canela. Depois dessa decocção pronta, a gente vai pegar o hibiscus. Hibiscus, excelente diurético. Tem coloração vermelha arroxeada, tem uma TAC aumentada. Hibiscus é um excelente antihipertensivo também, tá? Excelente protetor cardiovascular. Hibiscus não causa infertilidade também, gente, por favor. Gente, tem gente que diz assim nas redes sociais: eu tomo chá de hibiscus como meu anticoncepcional natural. Gente, pelo amor de Deus, não é um chá de hibiscus que vai fazer isso, tá? Tem estudos realmente que ele pode reduzir a ovulação, mas é estudos em modelos em animais, em ratas, tá? Claro que a minha paciente quer gestar, eu não vou dar chá de hibiscus para ela tomar, mas não tem problema. Fiz uma decocção de cravo com canela e faço a minha infusão com hibiscus. Aqui eu vou ter uma preparação de plantas, de chás, antioxidantes, anti-inflamatórios, rico em TACs e em polifenóis. Depois dessa preparação pronta, eu vou bater esse chá com um blend de frutas vermelhas. Eu vou ter um chá riquíssimo em polifenóis, com ação antioxidante e anti-inflamatória para minha paciente consumir, tá? Então eu posso trazer essas receitas e colocar diariamente para o meu paciente ir aplicando. Porque o paciente ele já sabe o que ele tem que fazer, ele quer alguém que facilite e traga caminhos para eles. Porque o nosso papel não é trabalhar proibição. O nosso papel como Nutri é ajudar o nosso paciente a achar um caminho saudável para que ele possa seguir. E claro que dependente da nossa linha de trabalho. Ah, Ju, eu sou da nutrição funcional. Ah, eu sou da nutrição comportamental. Ah, eu sou da esportiva. O nosso objetivo é o mesmo. Todo nutricionista quer o quê? Qualidade de vida para o seu paciente, independente da linha que a gente trabalha. Então não tem por que a gente brigar. É só a gente aceitar e entender o nosso colega e respeitar a opinião dele ali, em relação à linha que ele trabalha. O que a gente pode trabalhar de antioxidantes? Esse artigo, ele traz muito relacionado à questão do estresse oxidativo, senescência celular, que a gente fala muito de estratégias anti-SASP, mas a gente pode pensar em vários nutrientes que vão ter uma ação antioxidante. Então a gente quer aumentar SOD, catalase, glutationa peroxidase. SOD, gente, para celulite é excelente, tá? A gente tem uma planta que se chama Cucumis melo, que é o famoso melão de Catalupe. Ele é uma variedade de um melão francês que ele tem 85% de superóxido de dismutase. Aqui no Brasil a gente encontra ele com o nome comercial de Dimples, tá? A gente trabalha em torno de 40 miligramas ao dia. Para cabelo branco é excelente, cansaço, fadiga, celulite, tem um ótimo resultado. Eles vão ter vários componentes importantes. Eu gosto muito de trabalhar coenzima Q10. Coenzima Q10 hoje tem vários estudos na estética, na questão da fertilidade feminina e masculina. Hoje a coenzima Q10, a gente tem várias patentes que dá para trabalhar com uma melhor biodisponibilidade, a gente vai trabalhar uma dose menor de 50 miligramas. Tem, por exemplo, o Bixome, que é da Floren, tem a Cava Q10, que é da Galena, e tem a Maxolve, que é da Fragol. A Maxolve ela é líquida, então dá para botar em preparações líquidas. E a gente consegue aumentar esse status de coenzima Q10. Gosto muito de Q10 aqui, pensando em estratégia antioxidante. Vitaminas. Para mim, vitamina C não pode faltar numa estratégia antioxidante.
de tudo bem que a gente consegue, na maioria das vezes, suprir na alimentação, mas a gente sabe que o nosso solo muitas vezes é pobre e o paciente não vai consumir todos os dias a quantidade que a gente precisa que ele consuma. Então dá para suplementar uma vitamina C e uma vitamina E. Lembrem, a gente pode chegar até 2 gramas de vitamina C por dia. Lembrem que o nosso corpo ele é muito inteligente e o nosso intestino não absorve 2 gramas de vitamina C por dose na suplementação. Ele vai absorver no máximo entre 300 e 500 miligramas por dia, por dose, desculpa. Então aquele nosso paciente vai ali na Panvel e compra a vitamina C efervescente de 2 gramas, ele toma, ele está jogando dinheiro fora. Porque ele está fazendo o famoso xixi caro. Ele não vai absorver toda aquela vitamina C. Ele vai perder ali de 12 a 15 miligramas de vitamina C por litro de urina. Então a gente fraciona ali 300, 500 miligramas de vitamina C por dose para o paciente ter uma maior absorção. Pode dar os 2 gramas? Pode. Fraciona. Eu, particularmente, na manipulação, gosto de trabalhar a vitamina C revestida. Ela vai ter um revestimento do qual ela vai ter maior absorção onde eu quero, lá no meu intestino, sem sofrer agressão dos sucos gástricos lá do meu estômago. Vitamina E também, a gente pode trabalhar, por exemplo, um mix de tocoferóis. Dá para trabalhar uma dose de 80, 100 miligramas ao dia de uma vitamina E. Então, vitamina E e vitamina C trabalham em sinergia e eu gosto muito de complementar elas com selênio. Selênio é excelente precursor de glutationa também. Selênio tem que cuidar muito porque o excesso a gente pode ocasionar uma selenose. A gente pode chegar até 400 microgramas de selênio ao dia. Quem come bastante oleaginosas, a gente tem que cuidar isso. Porque a selenose, ao invés de melhorar, vai piorar as desordens estéticas, né? Unhas esbranquiçadas, queda de cabelo. Então a gente trabalha selênio 50, 100 microgramas ao dia, dependendo do paciente. Zinco gosto muito também. Quem gosta da estética faz a famosa toxina botulínica. A gente pode trabalhar um protocolo de zinco com fitase 5 dias antes de fazer a aplicação para aumentar a durabilidade da toxina botulínica. Ela pode aumentar em 30% a durabilidade da toxina botulínica para quem faz botox, por exemplo. Então a gente consegue trabalhar algumas coisas juntas ali para melhorar essa qualidade do paciente, essa desordem estética. Gosto muito de magnésio e manganês. Manganês é barato e ninguém lembra de prescrever manganês. É um excelente antioxidante. Magnésio está super em alta, não preciso nem falar o que se fala de magnésio, né? Todo mundo hoje toma magnésio para várias outras queixas. Carotenoides, vou falar um pouquinho sobre carotenoides hoje, vou trazer um que eu gosto muito que não está aqui. A gente tem aqui beta-caroteno, luteína, zeaxantina e licopeno. Beta-caroteno é excelente fotoprotetor barato. Nem todo mundo tem uma boa resposta a beta-carotenoides, tá? Às vezes o paciente faz um blend de carotenoides para fotoproteção e vai formar eritema lá no final. Sabe o que eu gosto muito para fotoproteger a nossa pele, barato para usar e que vai reduzir bastante formação de eritema? Chá verde, Camellia sinensis. Todo mundo pensa muito no chá verde hoje quando pensa em emagrecimento. No meu ponto de vista, eu acho que existem hoje plantas melhores no contexto do emagrecimento do que chá verde. Mas ainda é uma planta muito indicada. Mas para a pele, tanto oral quanto topicamente, inibidor de aromatase, inibidor de 5-alfa-redutase e vai reduzir eritema. Beta-caroteno e licopeno, dá para trabalhar 30, 20 miligramas ao dia, assim como a luteína e a zeaxantina. Luteína e zeaxantina, muito estudada também para a questão de distúrbios neurológicos. Mas eu gosto muito, dentro desses carotenoides, de trabalhar a astaxantina. Só que nem todo mundo consegue utilizar porque pode ter potencial alérgico. Depois a gente tem os flavonoides, não flavonoides. Aqui a gente tem, por exemplo, os curcuminoides, os estibilenos, ácidos fenólicos, que a gente consegue de plantas. E aqui nós temos a melatonina. Hoje a melatonina não é só mais vista como o hormônio do sono. Hoje a melatonina tem ação na fertilidade, tem estudos da melatonina na melhora da endometriose, síndrome do ovário policístico e como um excelente antioxidante. Dá para usar a própria melatonina ou a gente pode utilizar alimentos que são fontes de fitomelatonina vegetal. Por exemplo, cerejas. As cerejas amarelas, as cerejas amargas, como nós chamamos, elas têm até 5% de melatonina vegetal. Tem um ativo chamado de phytocherry, ele é da Floren, ele tem 5% de melatonina vegetal. Então, além de melhorar a qualidade do sono, ele tem essa ação antioxidante, porque a cereja tem a coloração vermelha roxeada que acaba tendo um ataque aumentado.
Então, tudo isso a gente consegue suprir tanto através da nossa alimentação diária, quanto através também da nossa suplementação. Então, o que eu trouxe, o que eu escolhi da gente falar aqui hoje, já que a gente não tem muito tempo? Falar sobre pele, sobre o nosso envelhecimento, fotoenvelhecimento da nossa pele, que é algo que a gente consegue observar mais nitidamente conforme vai passando os anos. Não é chegar lá nos 50 anos e querer mudar o envelhecimento, querer prevenir. A gente começa a tratar o envelhecimento desde sempre. A gente começa a ter essa redução ali dos níveis hormonais, da síntese de colágeno, elastina e ácido hialurônico a partir dos 30 anos de idade. Então é a partir daqui que a gente tem que trabalhar esse cuidado. Por que eu trouxe essa imagem da anatomia da nossa pele? Nós temos a nossa primeira camada mais superficial, que é a epiderme. Nós temos uma camada intermediária, que é a nossa derme. E nós temos a nossa hipoderme, que é onde fica nossas células do tecido adiposo. Aqui na nossa derme, nós temos um tecido muito importante, que é o nosso fibroblasto. Que é esse carinha que produz o quê? Colágeno, elastina e ácido hialurônico. Então, obviamente que o colágeno que eu consumo, ele não vai chegar na minha pele como colágeno. Ele vai servir para o meu fibroblasto trabalhar essa produção de colágeno. Então, o que eu tenho que manter saudável aqui? O meu fibroblasto. Então, eu tenho que reduzir estresse oxidativo, eu tenho que cuidar da fotoproteção para manter exatamente esse meu fibroblasto saudável. Então, muito importante que a gente entenda que essa camada da pele precisa de uma atenção, precisa de um cuidado específico. Se eu vou trabalhar pele com o meu paciente, cuidado estético para pele, eu tenho que saber qual é o fototipo de pele que meu paciente apresenta. Isso não é papel do nutricionista fazer, ok? Mas o meu paciente não chega no consultório e fala assim: Ju, minha pele é tipo 3. Eles não vão falar o fototipo de envelhecimento, de coloração da pele. Por que isso pra mim é importante? Porque eu sei que uma pele de uma tonalidade mais clara, eu tenho que trabalhar fotoproteção o ano inteiro. Uma pele mais intermediária, eu tenho que cuidar principalmente formação de melasma. Uma pele que vai hiperpigmentar mais fácil. E uma pele mais escura, a gente sabe que a melanina cria uma barreira e ele não sintetiza a vitamina D. Então, cada pele, eu preciso entender qual é do meu paciente a necessidade e a partir dali eu vou fazer a minha orientação nutricional adequada para melhorar o status dessa pele do meu paciente. E além do fototipo de pele, qual é o grau de envelhecimento que essa pele apresenta? É uma pele mais jovem, que não tem vínculos, não tem marcas de expansão. Já é uma pele que está começando inicialmente a apresentar marcas de expressões, rugas mais ao movimento. Ou é uma pele de uma mulher que está entrando na menopausa, no hipoestrogenismo, tendo em média que a mulher brasileira entra na menopausa em torno de 51 anos de idade. Ou é uma mulher que já está na pós-menopausa, que é uma pele que já tem uma pele mais desidratada, uma pele com mais linhas de expressões, com mais rugas estáticas. Isso também me ajuda muito a determinar o que eu vou trabalhar com essa pele da minha paciente. Preciso de nutrientes mais hidratantes, preciso mais fotoprotetores, preciso melhorar a síntese de colágeno. O que eu preciso fazer aqui para o meu paciente? Minha paciente, ela tem uma doença de pele associada, uma dermatite atópica, uma psoríase, um vitiligo, uma rosácea, porque isso também vai impactar aqui. Para a hidratação da pele, eu gosto muito de pensar num ômega 3, num óleo de prímula, num óleo de borragem. Se é uma mulher jovem, óleo de prímula e borragem é excelente, porque o ácido gama-linolênico ali já vai também prevenir sintomas relacionados à tensão pré-menstrual, principalmente mulheres que sofrem de mastalgia. Ajuda a reduzir muitas dores nas mamas e eu já vou trabalhar a hidratação da pele desse meu paciente também. Então, a gente tem sempre que pensar no que o paciente traz de queixas e sintomas e associar com a queixa estética principal que ele tem. Como eu falei lá no início, às vezes o paciente chega com uma queixa principal e várias coadjuvantes juntas. Dentro dessa guerra, não quer dizer que eu vou conseguir trabalhar todas as queixas de uma única vez. Às vezes eu tenho que escolher por qual batalha que eu vou começar.
Então não quer dizer que eu vou trabalhar tudo de uma única vez, a conduta, a suplementação, não. Depende muito de cada paciente. E um ponto aqui que eu quero trazer, que eu não falei lá no início, que eu esqueci, que meu chá até já esfriou agora. Intestino. Não deixem de olhar intestino aqui. Hoje, muitos estudos já mostram a relação de desordens estéticas com microbiota intestinal. Então, ou vou fazer algum exame, ou uma escala de Bristol, um questionário de desbiose, enfim, tem várias ferramentas hoje que a gente pode utilizar, mas conhecer o intestino do paciente é extremamente importante aqui para que a gente possa entender essa absorção de nutrientes, essa relação e trabalhar. Tem cepas específicas hoje que a gente também pode trabalhar em estética, por exemplo. Se a gente pega um paciente com melasma, Lactobacillus johnsi é excelente para despigmentar a pele, por exemplo. Então, a gente pode direcionar isso também para um paciente. Então, acho que avaliar a microbiota é extremamente importante. Quando a gente fala de envelhecimento, o nosso envelhecimento ele tem dois tipos de influência. Tanto a influência extrínseca quanto intrínseca. Então, ambiente e genética são primordiais. Quando a gente fala de ambiente, a gente sabe que vai ter um impacto em torno de 60% a 70%. E questão genética em torno de 30% a 40%, dependendo do paciente. Então, o ambiente é um fator muito mais preocupante no processo do envelhecimento do que propriamente a questão da genética que a gente encontra. E para ilustrar isso, eu trouxe essa imagem, não sei se vocês lembram, isso já faz alguns anos que essa imagem que se popularizou na internet. Essa imagem é de um senhor que ele passou 30 anos da vida dele dirigindo como caminhoneiro. E a gente consegue ver a diferença entre o envelhecimento prematuro do ambiente e o envelhecimento cronológico. Então, o lado da face dele, que ficou exposta na janela do caminhão quando ele dirigia, ele pegava radiação ultravioleta, ele apresenta um grau muito maior de envelhecimento prematuro, de rugas, do que o lado que não tinha a exposição, que é o lado que a gente vê que tem marcas de expressões, mas em relação à idade mesmo que ele apresentava. Obviamente, ele nunca passou protetor solar, ele não tomava água, ele não se alimentava direito. Então, isso aqui é o que mostra exatamente a diferença entre o cuidado que a gente tem que ter com o ambiente. E muitas pessoas fazem assim: não, Ju, mas eu passo protetor solar no rosto quando eu acordo, mas não passa mais durante o dia. O protetor do rosto é a mesma coisa do corpo, tem que estar retocando, é a mesma coisa. E as pessoas acham que passaram uma vez por dia e vão estar super fotoprotegendo a sua pele da face. E não, a gente tem que fazer esse processo também de repassar. O que aumenta o nosso envelhecimento quando a gente fala dessas questões? Obviamente, questões climáticas, sol, radiação ultravioleta, questões como tabagismo, sono, nutrição, atividade física, sem sombra de dúvidas, controlar o estresse. Tem alguém que não esteja estressado? Me senti uma pessoa muito normal hoje. Porque o estresse, ele vai impactar nisso também, de diferentes formas. Obviamente, questões de patologias, células senescentes, questões genéticas, doenças como hipertensão arterial, diabetes, resistência à insulina, como tem pacientes hoje surgindo com resistência à insulina. E aí é uma grande briga nossa com os endocrinologistas, porque a gente não consegue achar um acordo para trazer o que seria um valor adequado de insulina, tá? E a gente sempre vai ter esse olhar mais integrativo de trabalhar a prevenção. O médico, a maioria, não generalizando, mas a maioria dos médicos esperam o diagnóstico para tratar. E, obviamente, a questão entre os gêneros, né? Nós, mulheres, temos toda essa questão hormonal que impacta muito mais na pele do que os homens. Quando a gente começa a ter a queda dos níveis de estrogênio, começa a chegar no hipoestrogenismo, isso impacta significativamente na nossa pele. Porque o nosso colágeno, ele precisa do estrogênio para ter essa produção de uma forma mais adequada. E, obviamente, isso vira uma cascata. Radiação ultravioleta vai reduzir nossas enzimas antioxidantes, vai aumentar a espécie reativa de oxigênio, vai ativar outras enzimas mais oxidantes. Isso vai levar um aumento de interleucinas inflamatórias, vai reduzir colágeno e elastina na nossa pele,
aumenta metabolismo oxidativo, vai aumentar mais processo inflamatório e ele tem uma imunidade da nossa pele, o que vai gerar um maior fotoenvelhecimento. E cada um vai ter o seu cronograma de envelhecimento. Não quer dizer que genética vai ser um destino, a gente sabe que não é, a gente consegue modular muito bem isso. Mas a questão ambiental é o que mais vai impactar. Então a gente tem que pensar o que a gente está fazendo hoje para cuidar da nossa pele. Ah, mas eu tenho afilhadas de 20 anos, elas fazem fotossíntese na praia no verão, no sol. E não estão preocupadas com isso. Só que elas têm 20 anos. Óbvio que com 20 anos elas vão ter impacto. Mas daqui a 20 anos, quando elas estiverem com 40, como é que vai estar essa pele? Então, é isso que a gente tem que começar a trabalhar com os pacientes desde sempre, que é o cuidado da nutrição, ele é contínuo. Ele não é momentâneo, mas é sempre a cuidado com a alimentação. E não é esperar segunda-feira para começar o plano alimentar. O plano alimentar, a mudança de hábito começa a cada garfada. Se eu errei no meu café da manhã, tá tudo bem, tudo certo. A gente vai fazer certinho o lanche da manhã e vai continuar. Eu não sei por que as pessoas trouxeram que o dia de começar a reeducação alimentar é segunda-feira. É o dia internacional de começar a dieta. Eu não sei o porquê que trazem isso, mas sempre é segunda-feira. E eu tento quebrar muito isso com o paciente, que a gente não precisa esperar até segunda. E tá tudo bem se a gente não fez o combinado, não perdeu, não tem problema, tá tudo certo. A gente só tem que tentar manter o máximo hábito e estilo de vida saudável. E eu não gosto do termo dieta. Parece que dieta tem dia, horário para começar e de horário para terminar. Eu sempre tento trabalhar essa mudança de comportamento. Que eu acho que a mudança, o paciente tem que entender. Saber que não pode tomar refrigerante todo dia, todo mundo sabe. Mas eles fazem, por quê? Eles não sabem o porquê que não pode. Quando eles entendem, fica mais fácil a gente conseguir criar esse vínculo e melhorar essa mudança de comportamento. Eu juro que eu não fiz nada. Não fui eu. Voltou, tá tudo certo. Tá? E aí, quando a gente fala de nutrição, então, como que a nutrição pode impactar aqui, na minha pele? Então, eu trouxe, claro que eu não consegui trazer todos os nutrientes que existem, mas eu trouxe alguns principais que eu considero fundamentais para trabalhar essa pele. O primeiro de tudo, esse artigo foi publicado agora, recentemente, em 2025, e ele traz exatamente os principais nutrientes para a nossa pele de uma forma geral. E ele separa entre vitaminas, minerais, aminoácidos, lipídios e proteínas. Vitaminas, excelentes. Eu incluiria aqui, por exemplo, algumas outras, mas complexo B também é fundamental para a saúde da nossa pele. Principalmente para quem tem algumas dermatites, algumas doenças de pele, ajudam bastante. Minerais, também aqui eu incluiria alguns outros importantes, como selênio, manganês, cobre, também gosto bastante. Aminoácidos, lisina, prolina e hidroxiprolina são fundamentais para a síntese de colágeno, tá? Então a gente vai ter também proteína muito importante. E vários estudos já mostram que, principalmente nós mulheres, a gente não consegue ingerir a quantidade de proteína que a gente precisa por dia. Vocês conseguem bater todo dia proteína? É muito difícil. Claro que a gente hoje tem vários suplementos proteicos, não somente o whey protein, mas tem proteína do colágeno, tem proteínas veganas que ajudam. O problema é que elas têm um alto custo. E querendo ou não, tu tem que trocar a marca e o sabor, porque tu enjoa de tomar a mesma proteína todos os dias, né? Ovo, proteína vegetal, carnes, mas mesmo assim, dependendo do paciente, é muito difícil. Eu sei por mim, eu não consigo bater todos os dias proteína, porque a vida além de ser uma loucura, né? Tu nunca sabe onde tu vai almoçar, o que tu vai comer, quanto tu vai comer. Então, normalmente, de noite, eu sempre tomo uma proteína, alguma coisa para tentar fechar o máximo possível, tá? Então, proteína para nós é muito importante. Vou mostrar um estudo que fala de proteína e carbo. Colágeno é uma forma também... O que as pessoas hoje brigam muito com colágeno? O colágeno não é uma proteína, gente, mas é abundante do nosso corpo. Todo mundo produz colágeno quando nasce. Quem tem filho? Todo mundo. Eu não tenho, mas eu tenho meus afilhados. Quantos anos tu tem, meu amor? 9 anos. Tu faz ginástica? Faço invernada. É mesmo? Que legal. Me diz uma coisa, tu consegue colocar teu pé, levantar assim? É? Tranquilamente, tu põe aqui em cima, né, teu pé. Sim? Porque ela tem colágeno, gente. Ela não tem perda de colágeno ainda.
É que nem as crianças quando pegam os dedão do pé e chupam quando são pequenininhos. Eles têm muito colágeno. Tu sente dor quando tu caminha na articulação? E ela é jovem. A articulação tá inteira, 9 anos, né? Então, a gente começa a ter essa perda de colágeno. Então, todos nós vamos perder colágeno. Então, e nós, mulheres, na menopausa, quando a gente chega lá na menopausa, a gente sintetiza somente 1% do que a gente precisa do colágeno. Então, isso é muito pouco. Então, a gente precisa exatamente trabalhar isso. Lipídios, muito importantes, ômega 3. Eu gosto muito de ômega 3. Ômega 3, prímula, borragem. Hoje tem blends, né? Borragem com prímula. Hoje tem ômega 3 com resveratrol. Amo resveratrol para pele, para saúde cardiovascular. Ômega 3 com cúrcuma longa, que é um excelente anti-inflamatório, que é excelente para pele. Tem ômega 3 com coenzima Q10. Então hoje a gente tem várias possibilidades. Então isso vai entrar muito na nossa alimentação, como vai entrar muito na nossa suplementação também. Todo mundo aqui consegue comer peixe? A quantidade necessária? Não, peixe eu também como, mas não quer dizer que eu vou consumir a quantidade de ômega 3 na alimentação. Ainda mais nós gaúchos, né, que não temos muito, as pessoas não têm muito essa cultura. Mas às vezes quando eu dou aula no Norte, Nordeste, as pessoas também falam que não conseguem comer com regularidade, né, a quantidade e a forma correta de preparo, que também é muito importante, né. Então o ômega 3 eu acho uma excelente opção. Hoje tem ômega 3 extraído de algas, que a gente vai ter só o DHA também, mas o ômega, ele vai ter essa funcionalidade muito importante para a nossa pele. Então, por exemplo, se é uma paciente que vem com acne, um ômega 3 com cúrcuma longa junto, excelente, que vai atuar no processo anti-inflamatório. Se é uma paciente no hipoestrogenismo, uma paciente na menopausa, que tem envelhecimento de saúde cardiovascular, eu tenho ômega 3 com resveratrol, por exemplo. Então, esses 2 em 1, essas combinações também reduzem custo e melhora a resposta do paciente. Silício. Silício é um mineral que eu acho extremamente importante para a nossa pele, para a síntese de colágeno e hidratação da nossa pele. E o silício, ele vai ter uma funcionalidade não somente na pele, mas unha e cabelo também. A gente dificilmente vai conseguir bater a meta de silício na alimentação. Por exemplo, um alimento riquíssimo em silício é uva passa, aveia. Mas o quanto que a gente vai ter que comer de uva passa e aveia para conseguir ter a quantidade de silício que a gente precisa? Então a gente trabalha muito a suplementação de silício. Aqui eu trouxe algumas marcas comerciais conhecidas. O X-Nutriment é o silício orgânico estabilizado em colágeno marinho, que é da Biotech. O Biosil, que é da Infinity, ele é em maltodextrina, assim como o Nutricolin também da Galena. Desculpa, eles não são maltodextrina, eles são me fugiu o nome agora, mas o Silício Max é maltodextrina. E eles são silício orgânico estabilizado em colina. Biosil e Nutricolin em colina. Então, eles são formas de silícios panteteadas com melhor biodisponibilidade, que vão atuar na nossa pele, na melhora da hidratação, da cicatrização, melhora da síndrome das unhas frágeis, melhora também da saúde dos nossos cabelos também. Dá para trabalhar de diferentes doses. O Biosil, ele tem uma tecnologia própria, do qual a gente não consegue associar ele com outras formulações. Tem uma dose única de 520 miligramas ao dia. Do restante, a gente pode trocar as doses, as formas de uso também. O Silício Max, a gente tem também a fórmula líquida, que a gente pode trabalhar ele, que ele é da Fragon. Além de silício, ácido hialurônico, que a gente usa muito como preenchedor, muitas pessoas hoje usam. O ácido hialurônico, ele ajuda muito também na hidratação da viscosidade da nossa pele. O que a literatura traz, que ainda foi uma coisa que traz muitos efeitos do ácido hialurônico, que ele tem que ser em pequenos peptídeos, então menores quilodaltons, para melhor absorção. E hoje a literatura traz que uma dose ideal de suplementar o ácido hialurônico ficaria em torno de 120 miligramas ao dia, tá? Que a gente pode utilizar. E ele vai melhorar muito a expressão facial, rugas e hidratação da pele. Então ele depende de carboidrato, assim como o nosso colágeno também depende de carboidratos. Aí agora eu quero trazer 2 macros importantes: carboidratos e proteína. Tudo bem, esse estudo foi feito em modelos animais. Pegaram ratos, camundongos, que foram utilizar uma dieta low carb e uma dieta low carb associada à radiação ultravioleta, que é algo bem clássico no verão. Primeira coisa que o paciente corta por conta própria é o quê?
carboidrato. O carboidrato, ele é extremamente importante para a produção de colágeno lá no nosso fibroblasto. Se eu tenho uma restrição de carboidratos, isso vai levar a um afinamento da minha pele. E eu não vou conseguir trabalhar muito a produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico lá pelo fibroblasto. Eu gosto de estratégia low carb, não tenho nada contra low carb. Alguns pacientes acho que se beneficiam muito, pacientes com síndrome do ovário policístico, resistência à insulina, mas low carb abaixo de 40% a longo prazo vai impactar muito na saúde da nossa pele. Então, quando a gente fala de low carb, a gente fala de 40 a 44% de carboidratos, dá para botar bastante carbo com bastante qualidade e a gente vai conseguir manter a saúde dessa pele, tá? Ainda mais no verão, que a gente sabe que a radiação... O que é o bronzeado, né? É inflamar a nossa pele. Tá inflamando a tua pele para bronzear. Então, tu já tá no processo inflamatório daquela pele, então tu também tem que reduzir esse impacto. Então, carboidratos são fundamentais, mas não é reduzir muito. Ah, então uma dieta cetogênica. Depende do protocolo. Tu quer trabalhar de dieta cetogênica e por quanto tempo tu quer trabalhar. Eu não recomendo cetogênica, porque é muito difícil de fazer. Mas cetogênica, eu vejo que alguns pacientes têm bons resultados da cetose para tratamento de enxaqueca. Na crise de enxaqueca, usar a cetogênica, ela reduz um pouco a crise e alguns dos sintomas também, por exemplo, tá? Mas não é para qualquer paciente. E lembrando que cetogênica também não zera totalmente carboidratos, tá? Então também tem que avaliar a individualidade de cada paciente. Além de carbo, proteína. Proteína é muito importante, foi aquilo que nós falamos. Muitos pacientes não conseguem ingerir a quantidade de proteína que precisam durante o dia. Então a gente vê aqui uma dieta que é pobre em proteína, ela também vai levar esse afinamento da camada da nossa derme, da nossa pele. Então a gente também não vai conseguir manter um fibroblasto saudável para a produção de colágeno. Ah, Ju, eu tomo colágeno e não vejo diferença nenhuma. Colágeno é uma proteína. Aí tu tem que avaliar intestino, a dose do colágeno, qual é o tipo de colágeno e principalmente se tu tem proteína na tua dieta. Se tu não tem proteína na tua dieta, tu não vai sintetizar colágeno. Então não adianta. Então não é tomar colágeno por tomar, tem que entender toda ali a bioquímica do colágeno e por que tu quer tomar colágeno. Então a proteína é fundamental quando a gente fala de pele, unha e cabelo. Não pode faltar proteína também. Dependendo da paciente, você vai fazer, por exemplo, uma cirurgia plástica, a gente vai trabalhar até 1,6, 1,8 gramas por quilo de proteína para cicatrização. Mas claro que a gente tem que avaliar outras questões ali da paciente para não sobrecarregar, né, outros sistemas importantes. E a gente pode pensar muito isso através da nossa alimentação. Esse artigo, ele traz a importância de uma dieta do estilo mais plant-based quando a gente fala de pele. Que a gente consegue todos esses nutrientes que a gente falou extrair aqui desse processo. Então, por exemplo, uva. Todo mundo só pensa no resveratrol quando a gente fala de uva. Mas a semente da uva, a gente tem as protoncianidinas, que é excelente para a nossa pele com ação antioxidante. Resveratrol não é só uva que tem resveratrol, a gente tem vários outros alimentos, excelente fonte de resveratrol. Então eu vou tomar vinho. Gente, não vai fechar resveratrol tomando vinho, não tem como, tá? Dá para experimentar resveratrol? Perfeito. Lembre-se que resveratrol tem uma baixa biodisponibilidade. Sempre tem que associar resveratrol com outro flavonoide, como por exemplo a quercetina, que aumenta essa biodisponibilidade do resveratrol. Excelente fonte de quercetina, cebola roxa, principalmente a casca da cebola roxa. Compra a cebola roxa orgânica, ensina o paciente a fazer um caldo com a cebola roxa, faz um sal de ervas com essa casca roxa, faz um azeite de oliva aromatizado, vai aumentar a quantidade de quercetina desse paciente, tá? Quer trabalhar resveratrol com uma boa biodisponibilidade? Hoje a gente tem um ativo chamado de Resvitec, que é da Fragon. 50 miligramas, excelente forma de estar suplementando. Manga, por exemplo, excelente fonte de beta-caroteno, vitamina C. Dá para utilizar muito a manga, dá para fazer várias receitas. Manga, por exemplo, com pimentão e cebola roxa. Excelente fonte de vitamina C, quercetina e carotenoides. Melão, falamos dos carotenoides ali do melão. Tomate, excelente fonte de licopeno. Laranja, fonte de vitamina C. Passiflora.
Aqui, a passiflora, a gente tem vários tipos de maracujá. No Brasil, os mais conhecidos é a passiflora edulis, incarnata e a lata. Aqui, a passiflora edulis, especificamente, ela tem esse flavonoide que a gente chama de piciatanol. Ele é excelente para hidratar a nossa pele. Então, para hidratação da nossa pele, despigmentar a nossa pele, ele é excelente. Claro, quantos quilos de maracujá com semente eu vou ter que ingerir para ter o piciatanol? Mas a gente pode incluir na nossa alimentação e suplementar também. Romã, pomegranate, punica granatum, excelente fonte de ácido elástico. Romã é excelente para despigmentar a pele no verão. A gente forma mancha, tá? Ele ajuda muito na despigmentação da pele. Paciente após ciclos de radioterapia também dá para usar muito romã. E no pericarpo, na casca do romã, a gente tem taninos, que é excelente antidiarreico, que a gente também pode utilizar dentro da fito. Algas, também a gente tem vários tipos de algas fontes de carotenoides. Amêndoas, eu trouxe um estudo para vocês, vou mostrar daqui a pouquinho, sobre a aplicabilidade das amêndoas na nossa pele, do consumo de 20% da nossa taxa metabólica basal de amêndoas. Melhora muito a questão da hidratação da pele em mulheres pós-menopausa. Soja, glicinimax, não é a soja que a gente come, né? Mas pensando na suplementação da soja, ou a soja, que hoje a gente tem várias formas de soja não transgênica também, vai ter um efeito estrogênio-like na saúde da mulher, excelente para a questão da saúde óssea também. Fogacho, soja está muito bem descrito. Chá verde, como nós falamos, Camellia sinensis. Cacau. Alguns estudos mostram que os polifenóis do cacau são superiores do chá verde e da própria cafeína. Também a gente tem estudos mostrando que o consumir cacau melhora a hidratação da nossa pele e perda de água transdérmica, tá? Então, comer cacau, hoje dá para fazer chá da casca do cacau, que a gente encontra para vender. Dá para comer o próprio cacau em pó, tem cacau em pó orgânico, ou ensinar o paciente a comprar um chocolate de boa qualidade nutricional também resolve. Então, aqui a gente tem um estudo que fala sobre o consumo de amêndoas em mulheres. Então, 56 mulheres na pós-menopausa. Por 24 semanas, elas receberam amêndoas, uma dose que representou 20% do valor total das calorias da alimentação. E eles observaram, quando a gente vê aqui a linha de base, e após 24 semanas, as mulheres que consumiram essas amêndoas, elas tiveram uma melhora significativamente da hidratação da pele e também uma redução da pigmentação. Então, amêndoas é um alimento nosso, é fácil de encontrar e a gente pode incluir. O que dá para fazer para potencializar isso? Fazer essas amêndoas banhadas num chocolate 70%. Já vai ter os benefícios ali do cacau junto também. E a gente pode fazer várias receitas com o paciente também para aumentar esse consumo. Cacau especificamente, falando de chocolate. Esse estudo quis avaliar a ação do chocolate na radiação ultravioleta. 74 indivíduos entre 30 e 65 anos de idade. Olha aqui, fototipo de pele claro, fototipo de pele 1 e 2. Um grupo recebeu 30 gramas de chocolate rico em flavonoides, o outro grupo recebeu um chocolate base por 3 meses, 12 semanas. O grupo que consumiu o chocolate com um alto teor de flavonoides teve uma melhora da elasticidade da pele. Então a gente fala hoje de consumo de 30, 40 gramas de chocolate ao dia. Vários estudos já mostram, né, os benefícios do chocolate. Saúde cardiovascular, saúde neurológica e para estética, tá? Dá para fazer receitas com cacau. Alguém mora na Zona Sul de Porto Alegre? Na Zona Sul de Porto Alegre tem a Magic Cacau, que é uma loja de cacau nossa aqui do Sul. Então eles têm muito essa questão do chá de cacau, eles fazem chocolates com cacau mesmo. Então o consumo de cacau pode ser benéfico para a nossa pele, tá? Sem sombra de dúvidas. Aqui trazendo uma receita, então, unindo o cacau junto com o piciatanol, junto com carotenoide. Então, por exemplo, maracujá, né? O maracujá com semente, porque o piciatanol tá na semente do maracujá. A manga, que a gente viu que é uma excelente fonte de carotenoide. Aqui trazendo leite de coco. Eu coloquei leite de coco só para dar a cremosidade do picolé, mas pode ser uma outra bebida vegetal que vocês queiram utilizar. Vai bater tudo no liquidificador, vai colocar em forminhas e depois vai derreter um chocolate 70% e vai banhar. Aí tu vai ter uma preparação
rica em carotenoides, pisciatanol, que vai ajudar na hidratação, na melhora da hidratação, perda de água transdérmica da pele. E o paciente pode consumir tranquilamente no verão. E fica uma delícia, tá? Pode trocar a manga aqui. Ah, não gosto de manga. Quer botar alguma outra fruta amarela aqui, fonte antioxidante? Não tem problema, também pode trocar. Carotenoides. Fotoproteção. Tudo bem que a gente namora aqui no sul, né, pelo menos. A gente não tem sol 365 dias do ano. Eu não sei quantos dias faz que já tá chovendo aqui, né? Mas a gente tem exposição a outras luzes, outras radiações. Então a gente tem que pensar sempre numa suplementação na pele em entrar com algum carotenoide. Eu ciclo muito isso. A suplementação que eu trabalho é sempre a cada 3 meses e eu vou ciclando de acordo também com a estação do ano. Então, inverno é uma suplementação mais focada na hidratação da pele, verão mais fotoprotetora. Então, dependendo da época do ano, a gente troca. Mas sempre eu incluo uma fonte de carotenoide, que é fundamental para essa fotoproteção. Os mais conhecidos, beta-caroteno, licopeno, luteína, zeaxantina, por exemplo. Ovo. A gema do ovo é uma excelente fonte de luteína e zeaxantina, por exemplo. Mas aqui eu trouxe a astaxantina. Eu gosto muito da astaxantina como carotenoide. Mas nem todo paciente se adapta muito bem à astaxantina. Não é também um ativo barato de trabalhar. E ele também tem uma ação muito interessante no processo de detoxificação. Essa revisão trouxe diferentes doses de astaxantina. Doses de 2 miligramas e outros estudos que variaram de 12 a 40 miligramas de astaxantina, mostrando resultados em torno de 4 a 6 semanas. Ele comprovou que teve um aumento da umidade da pele e da elasticidade. Também concordo que ela não vai atuar na profundidade da pele nas rugas, porque ruga é uma cicatriz depois que está ali. Pode melhorar o aspecto, o brilho, maciez, mas a ruga não vai sumir. Eu gosto de astaxantina de 2 a 4 miligramas ao dia e sempre recomendo consumir junto com alimentação por causa da gordura, que ajuda a aumentar a síntese, a absorção desta astaxantina, tá? E alguns estudos trazem que a astaxantina tem 40 vezes mais o poder antioxidante do que o próprio beta-caroteno. Então também poderia ser uma possibilidade da gente utilizar. Uma sugestão de um suco, então, pensando em fotoproteção, calor, verão, né, para fotoproteger a nossa pele. Então aqui eu coloquei manga, gente, eu adoro manga, tá? Então tudo pra mim tem manga, todas as minhas saladas tem manga. É manga com alface, é manga com cebola roxa e pimentão, eu adoro manga. Então, quem não gosta de manga pode substituir a manga, tá? Mas eu gosto muito da manga. Manga aqui coloquei uma mamão papaya, só suco de laranja, uma cenoura pequena cozida. E aqui eu coloquei infusão de Camellia sinensis. Eu falei pra vocês que eu gosto da Camellia sinensis como fotoprotetor. Gente, a Camellia sinensis, sem sombra de dúvidas, é um dos fitoterápicos mais conhecidos, mais citados na literatura. Mas é muito importante a gente ter um cuidado na forma de uso, tá? A Camellia sinensis vai ter epigalocatequinas galato, catequinas, polifenóis, cafeína, L-teanina e ela tem taninos. Taninos em excesso pode levar a uma constipação, uma ação muito adstringente. Camellia sinensis, a gente trabalha o preparo dela 1 grama para cada xícara de água. Quando a gente fala xícara de água, não é as xícaras ou os copos que são litros, tá? É xícara de 150 a 200 ml, tá? Eu vou pegar 1 grama, que dá uma colher de chá, do chá verde, e vou fazer a infusão colocando na água e vou deixar ali entre 2 a 3 minutos. Não mais que isso. Quanto mais tempo eu deixar a planta na água, mais taninos ela vai liberar. Mais adstringente vai ficar esse chá e isso pode gerar uma constipação no paciente. E a gente vai consumir 2 xícaras, no máximo 2 vezes por dia. Eu adoro o chá verde, eu acho que ele tem propriedades funcionais maravilhosas. Cardiovascular, tem estudos mostrando que pacientes que fazem consumo regularmente, no mínimo 3 vezes por semana de chá verde, acabam tendo menos eventos cardiovasculares, doenças crônicas, mas lembrando que chá verde não é para todo mundo. Tem que cuidar da hipersensibilidade do chá verde, pacientes metabolizadores lentos de cafeína, por exemplo. Tem interação medicamentosas, cuidado pacientes, mulheres que têm anemia,
porque ele pode levar uma redução da absorção de ferro e algumas vitaminas do complexo B. Então, longe das refeições, ajuda também a reduzir bastante isso. Mas eu gosto muito do chá verde. Pode ser outra planta aqui, não teria problema nenhum. Ah, Ju, eu tenho já uma retenção hídrica junto. Pode ser um cabelo de milho, um dente de leão, centelha asiática, que tem azeticosídeos, que ajuda na síntese de colágeno também, aqui também seria uma ótima estratégia. E dá para trocar. Aí fica a critério do gosto trocar. Eu acho chá verde puro horrível. Eu acho muito amargo. Então, sempre que eu uso chá verde, eu coloco com outras plantas, outros alimentos. Vamos lá. Quando eu falo do chá, pelo amor de Deus, não é o chá de saquinho. Tá? Ok? Não estou generalizando. Mas a gente sabe que a maioria dos chás de saquinhos que a gente compra no supermercado tem tudo dentro. Menos chá. Exatamente. Então, muito cuidado com isso, tá? Sempre procurar a plantinha mesmo. É o mais... E, por favor, a granel também não. A não ser que vocês conheçam muito bem o local que vocês vão comprar a granel. Para ter certeza que vocês estão comprando a planta que vocês querem. Porque eles misturam muita coisa, tá? Então, isso é muito importante ter esse cuidado. Polifenóis, trazendo aqui mais esse olhar de polifenóis de plantas. Então, primeiro aqui, ó, as epidaloctequinas galato do próprio chá verde, que eu acho excelente para a pele, tanto oral quanto topicamente. Chá verde inibe aromatase, inibe 5-alfa-redutase, então para alopécia, para acne, excelente. A genesisteína presente na soja, como a gente viu, a soja ali extremamente importante. Próton-cenidinas na semente da uva e aqui o próprio resveratrol na semente na casca da uva. Amendoim, açaí, jabuticaba, chocolate também tem resveratrol, tá? Só que, claro, o quanto que a gente teria que comer para chegar a essa quantidade que a gente precisa. Os polifenóis, eles não vão ter uma ação somente na questão da estética da pele, mas para várias outras patologias. A gente pode pensar nos polifenóis para processo inflamatório, dermatite atópica, psoríase, para doenças mais urticárias crônicas, fotoprotetor e também como antipoluente. Então, quando a gente pensa no consumo regular de polifenóis, eles vão ter essa ação antioxidante, anticâncer, antiidade, microbiana e também anti-inflamatória. Isso faz como se fosse uma camada fotoprotetora da nossa pele, esse consumo adequado de compostos polifenólicos. Então, todos os dias, se a gente colocar esses alimentos que a gente conversou em aula, ou até mesmo o consumo de um chá, excelente. A gente vai conseguir melhorar esse status antioxidante e protetor da pele do nosso paciente. Eu trouxe aqui, pensando na pele, um pouquinho sobre melasma. A gente não sabe exatamente, né, qual é a fisiopatologia que leva ao desenvolvimento do melasma. A gente sabe que tem uma questão muito importante, fator genético, emocional, hormonal, enfim. Mas é uma queixa muito grande das pacientes. E a questão do melasma, até mesmo alguns autores trazem que melasma não tem cura. A gente pode adormecer esse melasma e entender o ciclo da pele do paciente, o suplemento para usar é extremamente importante. Chá verde, Vicks vinifera, Camellia sinensis, romã, panax ginseng são excelentes para a pele quando a gente fala de melasma. Mas aqui eu quis trazer uma fonte de hidroxotirosol. Hidroxotirosol, a gente vai ter um composto polifenólico que tem uma ótima ação para despigmentar a pele, que a gente encontra no fruto da oleopeia, da oliveira. A gente usa muito as folhas da oliveira com ação anti-hipertensiva, mas o fruto vai ter uma quantidade de hidroxotirosol. Hoje no Brasil, a gente tem várias marcas que trazem essa padronização de hidroxotirosol. Esse aqui é o Oliolá, que ele tem 3%, que é da Galena. Tem o Oriveide, que é da Fragon, que é 20%. Tem o Activiolha, se eu não me engano, é 6%. E tem o Bioblanc, que eu não lembro agora a padronização. Mas eles vão ter essa padronização de hidroxotirosol, do qual ajuda na despigmentação da pele. Então, esse estudo, ele utilizou por 3 meses, tanto tópico oral quanto comparado com placebo, e a gente consegue observar aqui que tem uma redução significativa da despigmentação da pele quando utilizando fonte de hidroxotirosol via oral. Então, se o paciente diz assim, eu estou fazendo tratamento com dermato, com biomédica, eu estou fazendo um peeling, o hidroxotirosol é conhecido como peeling em cápsula.
então a gente consegue potencializar. Puripódio leucotomus, que é chamado de samambaia tropical, ele também tem uma excelente ação despigmentante, dá para usar também, por exemplo, junto com Pinus pinaster. A gente tem o Red Orange Complex, também o Red Orange, que é um blend de fruto de laranjas, também tem uma ação despigmentante. Só que tudo que é ativo fitoterápico para trabalhar com melasma são caríssimos. E aqui o tópico, daí entra aquela importância da equipe multi. O tratamento tópico, o procedimento aqui é fundamental para que a gente consiga melhorar o aspecto da pele. E não é algo que a gente vai conseguir da noite para o dia, tá? Melasma é algo que vai a longo prazo, dependendo do paciente, tá? Trouxe uns fitos aqui que eu queria falar mais, mas o tempo não me permite. Eu nem sei quanto tempo eu ainda tenho. Já acabou? Já encerrou meu tempo? Ah, então tá, mas eu vou... já tô quase no final. Não tem problema. Chá verde, ó. 2 xícaras por dia, melhora manchas da pele, reduz estresse oxidativo. Como eu falei, 1 grama para cada 150, 200 ml de água por dia, tá? No máximo 2, 3 minutos de infusão. Gente, pelo amor de Deus, chá também não se adoça, tá? Quando a gente fala de chá com finalidade terapêutica, a gente não adoça o chá, tá? Essa é um grande, porém importante. Centelha asiática, eu gosto muito de centelha. Ela tem azetiposídeos, então também ajuda na prevenção, degradação, síntese de colágeno. Também tem uma ação diurética muito interessante para celulite, gosto bastante. Mas eu quero chamar uma atenção para a centelha, tá? Não está muito bem elucidado ainda na literatura o porquê. Mas alguns estudos mostram que pacientes que têm hipercolesterolemia familiar, uma tendência a aumento de perfil lipídico, o uso consecutivo de centelha por mais de 30 dias altera o perfil lipídico. Então, pacientes que a gente sabe que já tem esse histórico ou tem essa alteração, a gente vai utilizar e vai observando exames bioquímicos para essa melhora, tá? E aqui tem várias outras plantas que a gente poderia citar. Algumas eu já citei durante a aula, mas existem muitas opções. Trazendo aqui um shot antioxidante, que a gente falou muito de antioxidantes. Lembrando que shot, gente, não é só para imunidade. Hoje o shot é uma forma menor do paciente aumentar o consumo de compostos bioativos. É essa a finalidade do shot, tá? Não é só para imunidade, ou se tomar de jejum, não nada disso. Dá para fazer shot para insônia, shot para fertilidade, shot para libido. Dá para fazer várias opções. Aqui eu trouxe a opção de uma infusão de camélia. Pode ser de qualquer outra planta de oxidante, não tem problema. Aí coloquei canela em pó. Sempre lembrem que a canela em pó, o melhor é consumir a Cinnalum vero, que é a canela verdadeira, a canela do Ceilão. Que ela vai ter um teor menor de cinnamaldeídos, tá? Gengibre, gosto muito de gengibre. Gengibre excelente antioxidante, anti-inflamatório, inibe COX-1, COX-2, dor de cabeça, dor articular e excelente antiemético. Gestantes podem usar gengibre sim, até 1 grama ao dia para epidemia gravídica. Cúrcuma longa, nosso açafrão da terra, excelente antioxidante, anti-inflamatório. Lembrem que cúrcuma também, por uma baixa biodisponibilidade, sempre importante associar com pimenta preta, piperina, para aumentar essa biodisponibilidade. Então faz esse shot, é gostoso? Não, não é. Mas vai ser um ótimo antioxidante, tá? Pode trocar as plantas, decocções, mas é uma forma do paciente conseguir consumir um pouco mais de antioxidantes no dia a dia dele. Meu paciente tem uma formulação para pele, posso trabalhar a prescrição magistral tranquilamente. Claro que aqui é uma sugestão de prescrição magistral, que vai depender, obviamente, da pele do paciente. Mas pensando em aumentar colágeno e antioxidante. Silício, aqui eu coloquei colágeno verisol, vitamina C como antioxidante, coenzima Q10 e os minerais sempre quelados para que a gente possa aumentar a biodisponibilidade deles. Por essa quantidade, a gente colocou em sachês e o paciente vai consumir uma dose ao dia antes de dormir, porque a gente também tem uma questão do consumo do horário do colágeno que ainda é um pouco discutido na literatura. Trazendo a prescrição magistral de fitoterapia, lembrando que Nutri tem que ter habilitação para fazer esta prescrição de fito. Então, pensando no melasma, uma pele para despigmentar, coloquei a forma de hidroxotirazol com moriolá, mas poderia ser um Oliveide, um Vioblanc, enfim. Unica granato, Camellia pinus pinaster, que é o nosso pinheiro marítimo, piconogenol.
Nutri que trabalha a prescrição magistral de fito sempre tem que colocar padronização do extrato, parte da planta, dose recomendada, tá? Isso é fundamental, que é o que a nossa legislação nos exige na habilitação em fito. Gente, eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre estética, é muito conteúdo, é um tema que eu gosto muito de falar. Não daria como falar aqui, não usei nenhuma pós falar sobre tudo isso. Mas, por finalizar, desejar para vocês o Feliz Dia do Nutri, né? Ontem até eu estava escrevendo meu discurso para minhas alunas hoje e eu espero que todos os Nutris que estão se formando, eu sei que tem bastante aluno assistindo, que todos sejam tão felizes em realizar a profissão assim como eu sou feliz sendo nutricionista há 18 anos. Não me imagino fazendo outra coisa, eu fiz estética, não atuo, estou na biomedicina, não quero atuar como biomedicina, mas é mais para agregar conhecimento no meu atendimento, para o diferencial para o meu paciente. E pedir uma coisa que eu vejo nesses 18 anos aí de nutrição, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito dentro da nutrição, que é a união da nossa classe. Não sei se é porque é muita mulher, tá? Mas a nossa classe tem que ser muito mais unida. Enquanto a gente não se unir como classe de nutricionistas, vão ter outras profissões dando muito mais destaque que a nossa área. E a nossa profissão é tão linda, gente. É tão linda. Todo mundo precisa se alimentar. Todo mundo precisa de um nutricionista para chamar de seu. A gente leva comida em forma de amor, de afeto para as pessoas. Só que se a gente não tiver uma união entre a nossa classe e a gente divulgar a nossa classe, isso não vai acontecer. Isso tem que partir de nós mesmos. Então, se vocês puderem repensar um pouquinho, né, quem está assistindo um pouquinho sobre isso, em vez de criticar o coleguinha, tentar ajudar o coleguinha, às vezes ele não está fazendo errado por mal, ele está fazendo errado porque ele não sabe, ele não tem conhecimento. Então, ao invés de criticar, falar mal do colega, vamos tentar ajudar o colega a colher melhor os colegas que são. Eu acho que isso faria um grande diferencial na nossa área. Para finalizar, eu gosto muito dessa frase, que não existe melhor cosmético para a beleza do que é felicidade. O que a gente está procurando quando a gente fala de estética? Será que a gente não encontra, né, dentro de nós mesmos ali, algumas questões que a gente tem que trabalhar? Gente, muito obrigada. Deixo aqui tirei de novo. Deixo aqui os meus contatos, qualquer dúvida, qualquer pergunta. Esse material também, se quiser enviar, tranquilamente pode enviar, compartilhar, não tem problema nenhum. Muito obrigada. Porém, começa, Ana, queremos falar tudo e nem esquece nada. Muito obrigada, Juliana, por trazer aí os teus conhecimentos. Enfim, é uma quantidade de informação enorme. Eu sei que nós vamos ter que ver novamente a tua palestra. Não dá para Tem muita informação. destrinchar tudo assim, mas enfim, cada um vai saber retirar aquilo que mais tem no consultório, aquilo que mais quer utilizar, né? Então, agradeço. Tem alguma pergunta, Soraya? Nenhum. Aqui. Então, eu falei muito bem. Quando tem pergunta, a gente fala muito bem. Tá, dá uma ideia aqui. Fala aí. Uma dúvida que eu tenho: o chimarrão nós podemos considerar um chá verde? O chimarrão, ele não deixa de ser uma infusão, mas não do chá verde, e sim da Ilex paraguariensis, da erva mate mesmo. Sim. Conforme quanto mais a gente vai tomando, vai fazendo a lavagem da erva, vai perdendo propriedades. As primeiras coisas vai ter maior ali, princípios ativos, mas depois não tanto. Porque eu vi que tu deste ali a prescrição de 2 xícaras. Sabete, o ideal de tomar o chimarrão, tá? Que alguns estudos trazem, seria no máximo 1 litro ao dia. Mais. Disse até mais, eu sei, mas algumas recomendações sim. Mas a gente vai pensar nos benefícios da Ilex paraguariensis, tem muitos benefícios, né? Ou aqui no Instituto de Cardiologia é muito estudado até para DAC, né? Doença arterial coronariana, né? Eu gostei até um estudo bem legal, mais antigo, do dermamático Parkinson também. De nada. Mas essa é uma pergunta? Alguma pergunta? Para nós poder aqui dispensar nossa palestrante, que ela está com uma formatura esperando por casa. Sem problemas. Gente, muito obrigada. Tá, nós que agradecemos pela tua mensagem final também, né, de que nós temos que ter mais união entre os profissionais, né? Nunca criticar o procedimento de outro, porque ele tem Tentar entender e se ajudar. dos diferentes contextos. Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada a vocês que estão assistindo online. E esse material, todo
Todas as palestras ficarão no YouTube, Associação Gaúcha de Nutrição. É assim que se escreve. Tá ok?